Centrais sindicais deixaram de lado suas divergências e realizaram um Dia Nacional de Luta em defesa do emprego e dos direitos trabalhistas para denunciar o pacote de projetos que avança no Congresso com o apoio do presidente interino Michel Temer e coloca em risco os direitos dos trabalhadores. Na cidade de São Paulo, o movimento sindical estima que o ato levou para as ruas mais de 6 mil pessoas. A repórter Michele Gomes acompanhou a manifestação. Vamos ver. Em São Paulo, o ato reuniu 8 centrais sindicais e o recado foi dado em frente à sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. É fundamental que esse ato de hoje, no Brasil inteiro, indique o rumo da resistência para vencer contra o desmonte das leis trabalhistas, contra o desmonte da Previdência. Os sindicalistas das 8 centrais denunciaram as ameaças defendidas pelo governo interino de Michel Temer contra os direitos sociais e trabalhistas. E é um recado ao setor empresarial de que a atual crise, que foi uma crise fabricada, o país tinha tudo para continuar crescendo, tinha tudo para gerar emprego, portanto a irresponsabilidade dos agentes econômicos empurrou o país para a crise. Eu acho que nesse momento é importante a unidade, porque são milhões de trabalhadores. Com a unidade dos sindicatos, das centrais sindicais, é fundamental porque as leis são feitas no Congresso Nacional. Então é importante que a gente vá às manifestações, vá a Brasília para exigir mudanças quanto a essas questões. Além disso, as centrais sindicais alertaram que no Congresso Nacional existem pelo menos 55 projetos de lei em andamento que retiram direitos dos trabalhadores. Para a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, uma das propostas que mais afetam os direitos dos trabalhadores é a ampliação da terceirização. Acaba com o direito. A gente tem um exemplo de bancário no México. O México aprovou a lei. Hoje você tem bancos no México que tem 99% de terceirizado, tem 1% de trabalhador bancário, entendeu? Foi depois da lei. Então a lei, ela permite reduzir direitos. Você tem a Previdência, a proposta de Previdência que o governo interino mandou para o Congresso, retira direitos, porque você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que viver muito mais tempo trabalhando e você corre o risco de morrer antes de aposentar. Outro desafio do movimento sindical é conter o número de desempregados, que já passa de 12 milhões em todo o país. Em São Bernardo do Campo, no ABC, por exemplo, a Mercedes-Benz já anunciou que tem um excedente de 2 mil trabalhadores. E nesta semana enviou telegramas informando a rescisão dos contratos de trabalho a partir de 1º de setembro. Nós estamos com toda essa vontade e manifestando interesse de achar uma negociação. E a empresa tomou a decisão de demitir e não olha outra oportunidade, que não seja para ela a demissão. Não podemos concordar, ali vai ter muita luta para achar um caminho. Os sindicalistas também destacaram que essa é a primeira de muitas mobilizações unificadas que serão realizadas contra o desmonte dos direitos sociais e trabalhistas. O governo vem anunciando medidas absolutamente nefastas aos interesses da maioria da população. Mas a impressão que nós temos é que a maioria do povo ainda não se deu conta dos riscos que a gente está correndo. Porque se continuarem a tentar retirar o direito dos trabalhadores, anular as nossas conquistas dos últimos 20 anos, a classe trabalhadora vai para a rua e vai promover a maior greve geral da história desse país. E agora a gente volta a falar sobre a pressão dos secundaristas de São Paulo na CPI que investiga o esquema da máfia da merenda no estado. Os estudantes conseguiram desmontar uma manobra do PSDB que, mais uma vez, queria evitar a participação dos estudantes na CPI da merenda. Eles chegaram bem cedinho à Assembleia Legislativa e garantiram lugar nas galerias e no plenário. Mais uma vez, o presidente da CPI, o tucano Marcos Zerbini, escolheu o minúsculo plenário Dom Pedro I para a sessão desta terça-feira. Na semana passada, os poucos lugares para o público foram ocupados por aliados dos deputados da situação. Os estudantes que queriam acompanhar os trabalhos da CPI ficaram de fora.
Desta vez, a manobra para evitar a presença de estudantes não deu certo. Para garantir um lugar no plenário, pelo menos 10 deles passaram a noite acampados em frente à Assembleia. A gente chegou aqui por volta das 10 da noite para acampar, para tentar entrar aqui. Mesmo assim, ainda alguns dos nossos estudantes que acamparam aqui ficaram do lado de fora, porque a gente vê que os deputados estão tentando fazer com que a gente não tenha acesso a essas informações, que a gente não tenha acesso às CPIs. Foi sossegado, só o frio mesmo que deu aquela nervosismo. E a família apoia? Apoia. Ela mesma veio trazer a gente, a barraca, armou a barraca junto com a gente e foi embora. Minha mãe. Outro grupo chegou bem cedo, quando a Assembleia Legislativa ainda estava fechada. No total, 20 ocuparam a galeria e outros 7 entraram no plenário. Mas muitos ficaram de fora. Já lotou lá dentro, então nós estamos tendo que revezar com a nossa galera para conseguir todo mundo acompanhar a reunião. Tem tantos auditórios gigantes nessa casa, eles preferem fazer nesse que é minúsculo e para barrar de fato a entrada de muitos estudantes. E se a gente não tivesse vindo para cá pressionado, não tivesse marcado presença, talvez não teria voltado agora em agosto. Então por isso que é muito importante todos os estudantes vir cada vez mais somar aqui. Se a gente não conseguir entrar, a gente fica aqui fora, mas para saber que os estudantes estão cobrando sim e que isso não vai dar em pizza. Não tem merenda na mesa e a culpa é do Geraldo. Hoje vai ser ouvido o presidente da COAF. Nós queremos saber e ouvir a verdade da boca do presidente da COAF. Os estudantes têm interesse no depoimento para esclarecer várias denúncias sobre o esquema de fraude na merenda das escolas da rede estadual, como a publicada pelo jornal Folha de São Paulo, de que a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, a COAF, entregou uma declaração falsa ao governo para conseguir contrato de fornecimento de suco de laranja e a Secretaria de Educação aparentemente não percebeu a fraude. O poder público exige algo que ele não fiscaliza, uma simples consulta. Basta entrar no site da UCESP, colocar o CNPJ, que sai lá a situação, se a cooperativa está ou não filiada, registrada junto a essa organização. Portanto, foi de fato uma fé, ou foi uma negligência grave por parte da Secretaria de Educação do governo Alckmin. Os estudantes vieram preparados para acompanhar as várias horas da sessão de hoje. Nas mochilas, os livros deram lugar ao cobertor, à marmita, aos bolinhos, à garrafa de café. Cadê a merenda? Cadê a merenda? Cadê a merenda? O capês que roubou. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou um balanço de todas as perdas e ameaças que atingem os brasileiros nestes 100 dias de governo interino. Viu também a mobilização de centrais sindicais e trabalhadores no Dia Nacional de Luta em Defesa do Emprego e dos Direitos Trabalhistas. A gente fica por aqui. O Panorama volta na semana que vem com mais reportagens sobre democracia, lutas e conquistas sociais. Até mais!